Nós fizemos juntos nas aulas a sala de estar, a cozinha, o banheiro aqui, ó, completo, um quarto também. E agora eu vou te ensinar como criar as cenas, exportar o seu projeto em imagens e até fazer uma animação. Sem a imagem renderizada, né? Porque aí a gente entra dentro de outra aula que vai ser a renderização, mas a gente já consegue fazer uma apresentação, né, exportar essas imagens aqui do SketchUp mesmo. Bom, eu já fiz uma aula aqui falando sobre tags, mas aqui as minhas tags já tá bem organizada, separada aqui por cômodo, como banheiro, cozinha, quarto e sala. E dentro de cada pastinha tem subcategorias aqui. Então, dentro do quarto, a gente vai ter decoração, marcenaria e móveis. Dentro da cozinha, a gente vai ter eletros, marcenaria, marmoraria, metais e por aí vai. Você vai separar, organizar bem o seu desenho, porque às vezes a gente não quer que uma coisa apareça ou algo do tipo e a gente consegue salvar a cena da forma que a gente preferir, certo? Então vamos lá. Bom, considerando que você fez aí a sua modelagem, você tem aqui tudo bem organizado aqui nas tags também, a gente vai começar a pensar nas imagens que a gente quer gerar. Então vamos supor aqui pela sala, vamos começar aqui pela sala. Eu vou querer fazer uma vista olhando aqui para a televisão, mostrando um pedaço do sofá, o painel e tudo mais, certo? Então eu vou entrar aqui dentro do projeto, vou ajustar aqui mais ou menos o enquadramento que eu quero. Aí aqui é uma questão muito visual, muito estética mesmo, cada pessoa vai ter um gosto. E eu tento deixar o mais alinhado possível. Você vai olhar aqui, ó, na moldura mesmo do próprio SketchUp, ele é uma moldura reta. Então você consegue usar ele como base. E aí, o que você vai fazer? Vou vir aqui, tá faltando meu forro, então eu vou colocar aqui o meu forro para aparecer também na nossa imagem. Para ficar salvo, inclusive, na cena. Vou mexendo aqui no ângulo que eu acho que ficaria legal. Maravilha. Aqui em View, desculpa, aqui em câmera, você vai vir nesse Two Point Perspective, que é 2 pontos de perspectiva, que ele vai alinhar a sua imagem. Então, vamos supor que você fez um ângulo, ela vai estar assim. Nitidamente, está bem torta aqui essa parede. Então, se eu vim aqui em câmera em Two Point, ele já deixa tudo alinhado para mim. Só que aí eu não posso usar o orbitar nessa hora, que é esse daqui, né? Que é a barra de rolagem do mouse quando a gente clica. Eu não posso girar, porque aí ele sai dos 2 pontos de perspectiva. A gente tem que vir aqui, clicar no Two Point e usar só a mãozinha, que é só o pan. Deu a última configurada aqui, ó. Eu quero que apareça meu painel aqui inteiro, certo? Acho que esse ângulo aqui tá legal, vamos supor. Eu posso vir aqui na lupa também, aumentar o zoom, diminuir o zoom, chegar mais próximo, né? Tem que tomar um pouco de cuidado aqui com esse zoom para não distorcer muito, né, a imagem. Se eu puxar aqui muito o zoom vai ficar bem esquisito, né? Então eu vou aproximar aqui o zoom, certo? Legal. E aí a gente já pode salvar a nossa cena. Aqui dentro aqui da Default Try, a gente vai vir em Scenes e vai apertar nesse maisinho aqui, a Edit Scene. Aí ele vai abrir essa caixinha, pode ser que apareça no seu caso ou não, mas ele vai pedir para salvar um novo estilo baseado nas suas configurações atuais. Ou seja, a gente tem algumas tags que estão fechadas, tipo da cozinha, por exemplo, está fechada. Tem várias características que ele vai salvar. Então a gente vai vir aqui em Create Scene. Legal, já apareceu aqui, ó, tá vendo? Scene 1 e ele aparece aqui em cima também. Aqui no name, se você quiser, a gente pode até trocar o nome para depois você se encontrar, né, se organizar. Então, vou colocar aqui, vista, painel, sala, por exemplo. Legal. Aí, podemos fazer outra vista aqui da sala, ou a gente já pode fazer aqui uma vista, por exemplo, olhando aqui para a cozinha. E aí, eu posso me organizando. Tem gente que gosta de usar esse bonequinho aqui, ó, que é de posicionar a câmera. Então, você vai pegar esse boneco, vai colocar ele na onde como se fosse uma pessoa, tá? A altura aqui, ó, esse height, alguma coisa assim, é a altura desse observador. Então, 1,68 tá mais ou menos uma altura de um ser humano médio aí. E aí eu vou rotacionando com o olhinho, e aí ele fica na altura de uma pessoa em pé, tá vendo? E aí, pra mim, eu acho muito alto. Ah, não, olha, aumentou pra 182. Vou colocar aqui em 150. Acho
acho que 120 tá bom, como se fosse uma pessoa sentada, né, olhando pra lá. E aí, eu posso pegar aqui os pezinhos, ó, e andar, caminhar, como se fosse uma pessoa caminhando. Ou eu prefiro movimentar aqui a câmera assim mesmo, que não é exatamente no olhar de uma pessoa, mas fica mais interessante a nossa imagem. Então, posicionei aqui, posso pegar aqui a lupinha se quiser, aproximar aqui mais o zoom, ou distanciar mais, né? Então, vou deixar mais ou menos aqui assim, eu acho que tá legal. E aí, eu posso vir aqui no mais de novo e aparecer aqui a nossa nova cena. Deixa ela aparecer aqui. Apareceu aqui, eu posso trocar aqui a cena. Olhando cozinha, você vai colocar um nome que fica fácil para você se identificar. Se você quiser trocar de nome, você pode vir aqui, né, em Xn, clicar na vista que você quer trocar, ou você pode vir aqui em cima mesmo, botão direito, Rename. Aí você troca o nome da cena. Podemos posicionar aqui outra vista aqui da cozinha, agora olhando de frente, pegando toda a cozinha. Então a gente vai vir aqui e vai usar uma caixa de seleção. Eu vou pegar eu já falei dessa função em outra aula, mas esse section plane, que é a seção, vou colocar aqui uma seção e vou arrastar essa seção até aparecer toda a minha cozinha. Eu vou ocultar aqui o banheiro, que eu não preciso que o banheiro apareça agora, que o foco é a cozinha, certo? Agora a cozinha tá completamente de frente. Vou vir aqui, ó, clicar, tá vendo nessa parte que ficou toda azul? Porque é a parte aqui da minha seção, onde minha seção tá. Vou apertar com o botão direito e vou vir aqui em alinhar a visualização, né? A linha view. E ele vai ficar retinho de acordo com a minha seção. Aí aqui em câmera eu posso até colocar em 2 point, mas ele já vai estar bem certinho aqui pra mim. Eu só vou aproximar a minha câmera. Quando eu fizer a imagem, essa caixinha aqui, por exemplo, ela não vai aparecer, tá? E aí eu posso pegar aqui a lupa, aproximar aqui um pouco mais, certo? Eu posso vir aqui, pegar a mãozinha e andar um pouquinho mais pro lado, para posicionar mais centralizada a imagem na minha tela. Vou aproximar só um pouquinho mais, porque aqui tá aparecendo um corte, certo? E aí, cheguei no resultado que eu quero, eu posso vir aqui, clicar com o botão direito e vir em Edit, e aí ele vai aparecer essa caixinha, ou eu posso vir aqui novamente em Xn e apertar no maisinho, e apertar em Create. Ele já apareceu aqui. Posso vir aqui em Rename, e eu vou colocar Vista Cozinha. Certo? Legal. Aí aqui no banheiro, como banheiros são menores, fica mais difícil, né, da gente fazer sem o corte. Então já vou fazer uma vista aqui frontal com o cortezinho dele, de frente assim, né? E aí eu vou fazer o quê? Eu vou expandir aqui. Vou ocultar a cozinha, que a gente não precisa mais dela, e o quarto também a gente não precisa, a sala também não, e vou ativar aqui a tag do banheiro. E agora a gente pode vir, clicar aqui na nossa seção, botão direito, alinhar a visualização, alinhou. Agora eu posso vir só com um zoom, e depois eu posso pegar aqui a mãozinha aqui em cima. Se você não tiver o risco de bagunçar, usa o botão, para você, caso você não queira usar o teclado e o mouse para poder fazer essa movimentação, tá? Cheguei aqui mais ou menos no enquadramento legal, posso, se eu quiser aqui, usar um pouco mais de zoom. Eu tô achando que aqui, ó, esse Field of View, esse grau aqui, o ângulo de visualização, ele tá muito grande, porque o banheiro parece que tá um pouco esticado. Então, eu vou deixar ele com 35. Tá vendo como que aproximou mais? Repara na diferença do chuveiro aqui, por exemplo, ó, tá em 35. Se eu colocar em 75... Olha como é que fica distorcido o meu chuveiro, as coisas aqui, os elementos, né? Então fica muito estranho. Então, quanto menor o grau, mais realista fica o nosso projeto, tá? Só que, claro, tem ambientes muito pequenininhos que fica difícil a gente colocar um grau tão fechado assim, tá? Então, tem que ir dosando mesmo. Então, ó, controla aqui, mais ou menos o ângulo que você quer. Depois, você pode recortar nessa beiradinha preta aqui. Se quiser aproximar um pouco mais aqui. Pronto, achou o ângulo, vem aqui em Xn, aperta maisinho, certo? Aí aqui eu posso vir em botão direito, Rename, Vista Banheiro. Aqui eu posso até, esse negócio, ó, um bom exemplo aí já pra gente usar.
apareceu aqui o toalheiro que tá na parede, que era pra ter cortado, mas acabou não cortando, mas eu não quero que ele apareça. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ocultar ele aqui, certo? Ocultei. Mas, se eu clicar aqui na vista, ele volta, porque quando a gente salva a vista, quando a gente salva a cena, ele salva tudo que você tá com tag oculta, objetos ocultos, tudo ele salva como configuração dentro da cena. Então, se eu vier aqui e ocultar, não quero que nessa cena tenha esse carinha. Aí eu vou vir aqui na cena, botão direito e vir em update, que é atualizar, né? E a gente clica em atualizar. Deu uma travada aqui, meu computador, ó, vou ocultar, botão direito, update, certo? E agora quando eu clicar aqui na vista, vai estar perfeitamente sem aquele itemzinho aqui que não era para aparecer. Agora eu posso fazer uma cena meio que olhando de dentro do banheiro mesmo. Ó, para essa cena, a gente já não pode ficar com esse grau de 35, que é muito fechado, vai ficar muito em cima aqui da bancada. Aí, essa daqui a gente vai aumentar o grau, tá? Para poder ficar mais fácil. Então, eu vou abrir a lupinha, né? Que é essa lupinha aqui, e vou digitar 55 para aumentar aqui um pouco o ângulo. Ó, aqui já aparece mais coisa. Se eu aumentar até um pouco mais, 65, só pra gente ver, eu acho que aqui ainda tá aceitável, né? E aí eu posso vir aqui, câmera, to point, para nossa imagem ficar retinha. E vou voltar para 55. Ambientes pequenos é o terror. Ok, acho que assim tá bom, vai. E aí eu posso vir aqui, clicar no maisinho. Geralmente ele fala isso do estilo, porque como eu criei a última vista, e a última vista estava com aquela seção de corte, esse próximo aqui que está sem a seção ativada. E aí por isso que quando eu clico aqui no maisinho, ele vai falar para mim salvar um novo estilo. Por quê? Porque o estilo anterior estava com a seção de corte e esse não está. Então, se eu pegasse e viesse aqui nos meus styles, não fiz uma aula específica sobre estilo, mas pegasse esse primeiro estilo aqui, tá vendo que até mudou as linhas e tudo mais? Se eu fosse dar se eu fosse dar um maisinho lá, quer ver? Ele não pediu para save e novo estilo, porque o primeiro estilo que estava salvo estava sem a seção de corte também. Esse daqui tá com a seção de corte. Então, ó, se a gente vir até aqui, ó, tá vendo que ele é o último estilo e aquele outro lá é o primeiro. Então, até se eu clicar aqui no primeiro estilo, mudou aqui as linhas, tá vendo? Então, essa parte assim, você vai pegando a manha depois com o tempo, tá? Ah, se você quiser, vai criando vários novos estilos. Toda vez que ele pedir para criar um novo estilo, você cria também, porque isso não faz muita diferença para nós. Vou vir aqui nos estilos e colocar esse aqui. Vou dar um update. Certo, legal. Aí aqui eu só vou trocar aqui o nome para banheiro 2, pode ser? E aí a gente já pode fazer aqui uma vista do quarto, né? Aqui no quarto eu vou ocultar aqui o banheiro e vou ativar a tag do quarto. Vamos ativar essa seção aqui, ó, para aparecer aqui a cama, bonitinho, né? Vou vir aqui com a lupinha, vou voltar para 35, o grau aqui, ó, da lupa, 35, aqui embaixo, certo? E aí eu vou clicar aqui, botão direito, alinhar a view. E aí eu vou ajustando aqui o que eu quero que apareça, tá? Ele fica dentro do limite aqui, ó, do SketchUp mesmo, tá? Então, tudo isso aqui vai aparecer na nossa imagem final. Vou pegar aqui a mão, aí eu posso posicionar, posso dar um zoom e vou ir. Não queria muito que aparecesse essa parte recortada aqui, então eu vou dar um zoom até sumir aquela parte recortada. Câmera, to point, para alinhar aqui a visualização. Perfeito. E aí a gente pode vir aqui, opa, nas Accents, apertar no maisinho, ele vai criar a cena aqui pra gente. Vou clicar com o botão direito, rename, vista cama, que tá de frente ali pra cama. Aí a gente pode virar, opa, aqui pro lado, eu vou tirar a seção pra, eita,
Nosso quarto é pequeno, né? Vou tirar a seção aqui pra não cortar mais o fundo do quarto. E a gente pode fazer uma vista, ó, vou até aumentar aqui pra 45. Uma vista aparecendo o nosso guarda-roupa também, né? Acho que assim tá legal. Bom, aí uma vista assim, mais ou menos, tá aparecendo a cama, um pouco pedacinho ali da cômoda não, do criado mudo, não pode falar criado mudo, mesa de cabeceira, e o guarda-roupa. Botão direito, edit, vai pedir para salvar um novo estilo, porque o anterior tava com a linha de corte, essa daqui não tá com a linha de corte. Então você pode criar a cena, ele vai criar um novo estilo, ou você pode vir aqui em Styles, vamos ver se esse anterior aqui vai pedir também, que eu não lembro se o anterior... o anterior também não tem a linha de corte. Então, tranquilo. Vou vir aqui em Rename, vou colocar roupeiro, e aí a gente pode fazer uma outra vista olhando para o lado de cá. Tô mostrando aqui, né, acho que é assim, né, mostrando a penteadeira de frente. Acho que é um detalhe legal para mostrar. Câmera, two point, para ficar retinho. Não sei se eu trago mais para cá assim. Acho que é legal mostrar um pedaço da cama. Acho que é assim. Botão direito, edit. Eu não vim por aqui, né? Eu fui clicando por ali mesmo. Vou dar um rename também. Penteadeira. Pronto, agora a gente já tem várias imagens aqui. Eu vou vir aqui, ó, clicar na primeira cena que a gente criou e ele vai lá para a sala. Eu vou vir aqui em File, Export, 2D, porque se a gente quisesse exportar em 3D poderia, mas eu vou vir em 2D porque a gente quer uma imagem. Aí aqui a gente vai escolher aonde a gente quer, né, colocar essa imagem, guardar essa imagem. E aí a gente nomeia, porque ele não puxa o nome da cena nem nada, tá? Ele puxa o nome do arquivo. Então eu vou colocar lá, vista, painel, sala, que é igual eu escrevi lá na cena. Aqui embaixo você vai colocar qual tipo de arquivo que você quer salvar. Então PDF, BMP, JPEG, PNG, que é o que eu recomendo. AutoCAD, né? Então DWG ou DXF, então você pode escolher qual o tipo de resolução, né, de arquivo que você quer. E aqui é quantos pixels, só que isso aqui eu prefiro deixar do jeito que o SketchUp manda mesmo. Clica em Export, ele vai carregar, e aí a gente consegue, ele vai salvar lá na pasta pra gente. Ele não abre a imagem, tá? Ó, ele fica assim, e aí depois você tem que ir lá na pastinha e dar uma olhada como é que ficou. Ó, ele aqui. Tá vendo? E aí você consegue encaminhar essa imagem, essa cena dessa forma para as pessoas. A mesma coisa a gente pode fazer olhando aqui para a cozinha. Vem aqui, opa, apertei Import. Export 2D, vê se está na pasta que você quer, e você pode colocar aqui, olhando para a cozinha. E ele vai carregar, e você pode fazer isso com todos, tá? Uma vista de frente, vou fazer uma do banheiro aqui só pra gente ter uma do banheiro. Export. Vista banheiro. Perfeito, agora vamos falar da animação. Você já aprendeu a exportar como imagem, agora vamos aprender a fazer um estilo videozinho. Quando a gente fala de animação, a gente pode seguir aqui o mesmo caminho, File, Export, Animation, e aí aqui a gente pode, que ele já fica MP4, que é o formato, né? Se a gente colocar outro tipo aqui, por exemplo, PNG, ele vai gerar 300 imagens para você, que no final, isso, se você juntar tudo, dá uma animação, vamos supor. Mas o ideal é que a gente coloque MP4, né? E aí aqui em Options a gente pode colocar qual resolução, que é 720, que é o HD, ou Full HD, que é 1080. Claro que quanto maior a resolução, mais vai demorar para carregar. E aqui é quantos frames por segundo, né? Igual o que a gente vê lá de vídeos e tudo mais. 24 tá bom, mas se quiser aumentar para 30 também pode ser também. Quantos 30, no caso, frame significa 30 fotinhos por segundo que ele vai fazer para gerar a sua animação. Quanto maior, melhor fica, principalmente na hora de editar essa animação.
mas às vezes o computador pode demorar demais para fazer isso, tá? Aperta aqui em Export e ele vai carregar. Eu já carreguei aqui para você dar uma olhada aqui, da forma que a gente criou ali, vai ficar um pouco esquisito. Fica muito estranho a animação porque não é conexo, né? Fica bizarro, né? Essas mudanças de cena, uma coisa não conecta com a outra, mas é só para você ver mais ou menos como é que fica essa animação. É um videozinho e fica legalzinho, né? Legal. Agora, como que a gente faria um vídeo mais bonitinho, né? Um vídeo mais interessante. A gente pode vir aqui, ó. Eu vou habilitar aqui o quarto, a sala. Não, o quarto não. A cozinha e a sala, certo? Eu vou entrar aqui. E aí, agora, a gente precisa... Deixa eu ocultar o forro aqui só pra gente trabalhar legal. A gente precisa pensar como se fosse uma pessoa realmente passeando ali pelo espaço, para fazer uma visualização mais homogênea, vamos dizer assim. Então, eu vou vir aqui nesse Xcenes, eu vou clicar na primeira cena, arrastar para baixo até a última, vou clicar aqui na última, apertar no menos para poder apagar, e sim, pronto, apagou a cena, porque eu não quero mais aquelas. Vou pegar o bonequinho, colocar o bonequinho aqui. Legal. Agora eu vou abaixar, porque eu não quero uma visualização alta assim. 120, acho que 120 tá legal. Eu vou ativar o forro aqui de volta. Pronto. Legal. Aí, o que eu vou fazer? Vou imaginar como se fosse uma pessoa aqui passeando, tá? Aí, tem jeito, eu não gosto de usar esse olhinho, esse negocinho aqui. Eu vou aumentar aqui o zoom para 55. Vou fazer aqui um passeio. Então, vou colocar aqui a primeira cena. Vamos vir para um estilo aqui que não tem corte. Primeira cena. Legal, agora eu preciso pensar que ele vai caminhar, ele precisa caminhar, então ele vai vir até aqui na cozinha, vamos supor. E aí eu vou movimentar, por isso que nesse caso, se eu tô aqui no cena 1, se eu pegar o pezinho fica melhor nesse sentido de caminhar. Eu vou caminhar aqui, só que ele tá muito baixo, né? Vou caminhar e tô olhando, vou olhar pra cá, por exemplo. Vou criar aqui uma cena, mas eu acho que vai ficar estranho por conta da altura, né? A altura desse carinha aqui tá é 120, esse também. 120 ficaria aqui, tá? Vou salvar aqui, dar um update para ficar as duas com a altura de 120. Legal, aí vou vir pra cá, certo? E aí vamos supor que vou pegar o pezinho, que ele vai andar por aqui, ó, passear por aqui. Daí vamos supor que ele vai passar por aqui, ó, que ele vai ir lá pro banheiro. E aí eu posso salvar uma outra cena aqui. Deixa eu carregar. Pronto, carregou, tá vendo? Então a gente tá na sala. Eu gosto de fazer isso aqui tudo pelo renderizador, tá? Não gosto de fazer pelo Sketch, acho muito mais complexo e, enfim, a gente acaba nem usando por aqui, já que a gente renderiza. Mas eu só tô fazendo para quem vai exportar por aqui pelo Sketch mesmo. Então a gente tem um passeio. Se eu vier aqui em Export, Animação e Exportar, pronto, deu 100%. Eu vou vir aqui, ó, e abrir o arquivo. E aí, ele fez, ó, um passeio. Tá vendo que já não entrou dentro da parede, já não fez aquele negócio louco. Então, já ficou bem melhor. Agora, a gente pode configurar mais um pouco dessa animação. Para melhorar um pouco mais a nossa animação, a gente pode vir aqui em View, Animation, e aqui embaixo em Settings, que é configurações, né? Se eu vim aqui, antes disso, né, se eu vim aqui em Play, ele vai mostrar para mim como é que vai ficar a animação se eu exportar da forma que tá agora, né? Então, lá, ele mostra para mim como é que tá. Vou dar um stop. Vamos voltar lá para cena 1, View, Animation, Settings.
Aqui, nesse animation, a gente vai configurar quantos segundos ele vai levar em cada cena, e esse Extended Delay é quanto tempo ele leva para ir até a próxima cena. Então, entre uma cena e outra. Não sei se você reparou, vamos lá de novo. Quando ele vai sair daqui, ele vai vir para a cozinha e ele dá uma pausa. Olha lá, parou, e aí depois ele vai para outra cena. Então, isso aí é esse delay que a gente configura. Então, stop. View, Animation, Settings. E aqui a gente pode reduzir, tipo, para 0 segundos. E aí, quando a gente vir aqui, ó, em Animation Play, ele vai direto. Dá pra ver a diferença, né? Então, para isso que serve. Aí, quantos segundos vai levar para de uma... Opa, caramba! Quantos segundos vai levar de uma para outra, daí fica também a seu critério, né? Se eu colocasse aqui 1 segundo, ela vai bem mais rápido a animação, vai ficar mais curta. Então, tá aqui 1 segundo e 0 segundos de delay, ó. Dá pra colocar até mais, se quiser. Se eu vier aqui, vou dar o play. Ficou bem mais rápido, tá vendo? Então, fica a critério aí. Não dá pra deixar muito rápido também, porque senão perde a graça. Eu acho que no mínimo aí 2 segundos. Oh, meu Deus. Pelo menos no mínimo 2 segundos você precisa deixar para ficar um pouco mais, ou 1.5 talvez. E aí tem uma última configuração que também vou te explicar aqui, né, mas acredito eu que a gente acaba não usando muito, que eu não acho muito vantajoso, mas esse Enables Scene Transition, que é ativar as transições de cena. Se eu desativo isso e aqui fica com 0 segundos, olha que bizarro que fica a nossa animação, né? Vou dar um play, olha só como fica tudo bugado. Por quê? Aquela transição de cena é aquele tempo entre ir até uma cena e outra. Fazer essa troca, né? Que ele dá aquela... Mesmo que a gente não coloque o delay, ele dá uma pausinha, assim, entre um e outro. E como lá o delay estava em 0 segundos, aí ele fica assim, trocando o tempo todo. Agora, se eu vier aqui, ó, em Settings, e aqui está desativada a transição, mas se eu aumentar aqui para 4 segundos, 3 segundos, opa, 3 segundos, quando der o play aqui, ele vai, ó, ele demora 4 segundos e muda. Ele não dá aquele caminho, ele não parece que está andando pelo projeto. Então, ó, de novo, essa aqui tá sem a transição de cena. E vou vir aqui de novo, vou colocar a transição de cena aqui para você entender, ó. Vou colocar aqui com 1 segundo. 1 segundo é pouco, né? Eu tinha falado já que 1 segundo é pouco. Deixar 2 mesmo. Ah, o delay, vamos diminuir o delay. Delay deixa com 0. Agora, se eu vier aqui e der o play, ele vai parecer que ele tá andando, ó. Andou, parou, parou, agora vai voltar. Então, é para isso que serve, tá? Acho que fica melhor dessa forma. Depende da intenção também, né? Deu para entender tudo sobre a animação? Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo. Configurou, viu que tá do jeito que você quer, a velocidade e tudo mais. Aí você vem em Export, Animation, salva o vídeo do jeito que você quiser. Aqui em Options, coloque em Full HD, depois que já tá, né, a versão final já tá do seu gosto, do seu agrado, e salva. De repente aumenta até aqui os frames por segundo, mesmo que vai demorar, mas vai valer a pena que a qualidade do vídeo vai ficar melhor, tá? Então vou fazer uma versão aqui final para mostrar para você depois. Vou colocar aqui final. Olha só, 181 imagens ele vai fazer para gerar nossa animação. Olha só, nosso vídeo ficou pronto. Agora, se eu abrir aqui o vídeo, olha só, ele ficou com uma qualidade bem bacana, assim, das linhas, né? Tá dando esse piscadinho aqui, ó, de novo, vou mostrar. Essa piscadinha aqui é porque deve ter duas faces, uma sobreposta à outra, e o SketchUp dá esse bugzinho assim. Então, nem estava previsto no roteiro, né? Mas, aqui, tá vendo que ele fica piscando? Por quê? O armário, ele tá na mesma linha, no mesmo alinhamento da pedra aqui, ó. Então, o bloco da pedra tá aqui. O bloco aqui, ó, esse aqui é da marcenaria de baixo. Então, ele tá avançando
o espaço da pedra. Por isso que ele fica com esse pisca-pisca. Isso aqui é irritante, né? Mas fazer o quê? No render também pode dar esse erro, tá? Então aí, ó, sumiu. Aí aqui já é erro do bloquinho mesmo, né? Sobre as cenas e animações, é isso, tá? Super simples, não esquece. Ah, uma coisa interessante, né? Aqui nos estilos, o que que eu faria no seu caso? Porque para deixar mais bonitinha essa imagem na hora de você exportar. Eu vou fazer aqui como se fosse, vou tentar representar aqui mais ou menos como se fosse quando você pega o AutoCAD, o SketchUp assim, e não tem nenhuma configuração nele, tá? Acho que aqui tá mais ou menos isso. Pronto, é assim que fica quando... É mais ou menos assim como é que fica quando a gente não configura nada nos estilos. Então, quando você entra aqui dentro dessa aba Styles, vai estar aqui um estilo, o inicial, né? Aqui já está um pouco modificado, não consegui resetar tudo, mas dá para você editar aí seguindo esse passo a passo. Então, você vai vir aqui em Edit. Na primeira seleção aqui, ó, Edit Settings, você vai desativar esse Profiles, que ele vai ficar mais leve, tá vendo que ele fica com menos linhas marcadas? Legal. Aí, uma outra coisa que eu gosto de fazer aqui também porque assim, ele vem assim, ó, um pretão bem escuro. Inclusive, ó, ele fica assim. Pronto, agora tá uma boa representação. Então, eu vou tirar o Profiles e aqui nessa cor aqui, eu vou deixar um pouco mais pro cinza, para ficar um pouco mais claro, fica mais bonitinho também. Aí aqui, a gente pula, o segundo a gente pula, o terceiro, a gente pode tirar esse Sky, que é o céu, e o background a gente pode deixar branco. Eu acho que aí tanto faz, né? O ground é o piso, tá? A grama, então a gente pode deixar a cor que a gente quiser, o fundo. E o último aqui, também a gente pode estar mexendo. Aqui nesse section line é a linha onde passa a seção de corte, se ela vai ficar mais grossa ou mais fina. Então eu gosto de deixar aí pelo menos em 2. Esse section fill, que é, deixa eu ver, vou fazer um corte aqui para te mostrar. Então aqui, ó, por exemplo, tem esse corte. Tá vendo esse preenchimento preto? Esse é o section fill. Então, se eu vier aqui e diminuir aqui, ó, deixar mais para um cinzinha claro, tá vendo que ele fica um cinzinha claro? E aqui no section lines é essa linha preta da onde passa o corte. Então, eu também vou diminuir e deixar aqui mais pro cinzinha. Aí, ó, ficou mais clarinho. Que assim fica mais bonitinho a apresentação, tá? Fez isso aqui, aperta aqui, ó, que ele vai dar um update no estilo, certo? Se você quiser criar um novo estilo baseado nessas configurações com outro nome, você pode vir aqui, Create New Estilo, e aí ele vai criar. Ó, ele cria como um nome cópia, né? Aí você pode trocar aqui o nome. Atualiza, e aí, ó, quando eu entrar aqui na cena, tá vendo? Esse XN1, até deu bug porque eu apaguei os estilos, ela vem para aquele arquitetura, design, estilo, que era o outro estilo. Aí, se eu clicar aqui, ó, nesse estilo, ele vai pegar as configurações desse carinha. Então, eu vou dar um clique para estilo, vir aqui, botão direito e update. Aí ele vai entrar dentro daquele estilo que eu quero. Então, é mais ou menos assim que funciona, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, vou colocar aqui o banheiro que ele não tá aqui nessa cena. E aí ele tá aqui nesse estilo, e vamos supor que, sei lá, ele tá assim. Ó, é mais ou menos assim que você vai receber, vai tá o seu, né? E aí, se você criou lá esse outro estilo aqui, com aquelas configurações que eu te falei, você vai clicar e ele vai mudar, certo? E aí você vem em Update, né? Botão direito Update, e ele vai salvar as coisas dentro desse estilo. Então, ó, vou clicar aqui uma vez, tá vendo que ele não mudou. Se eu clicar aqui nesse, vai sair, né, do lugar. Então, é assim que você trabalha os estilos nas cenas, tá? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo. Essa parte de criação de cenas é muito interessante para a gente fazer uns enquadramentos bonitos, uma configuração legal para apresentar o seu projeto para as pessoas. Eu não faço mais esse processo aqui dentro do Sketch porque eu uso o renderizador, mas para quem usa essa imagem mesmo aqui do SketchUp,
é muito legal também usar esse sistema de animação e de criação de cenas. Para detalhamento, a gente também usa as cenas, tá? Do mesmo jeito que eu ensinei aqui para você, pensando em características diferentes apenas, tá? Beijos, até a próxima aula!